Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas a mais um curso de Jacó. Nós estamos aqui na presença do amado das nossas almas, aquele que é o Verbo vivo, pão da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na presença dele, diante da palavra dele, para receber dele esta noite. E eu oro para que o Senhor venha ministrar a cada coração, segundo a sua vontade, e que o Espírito Santo inunde o seu lar, a sua casa, a sua vida, seja inundada pela presença dele, que você possa receber agora mesmo dessa presença aí onde você está. Levante suas mãos um pouquinho e agradeça a Deus, bendiga ao Senhor e se entregue ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, ministre ao meu coração, sopra sobre nós, Espírito Santo, sopra sobre nós esta noite, Pai, e ministre a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia. O tema de hoje é transformando realidades através da palavra de Deus. Eu quero começar com Colossenses 1:13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você e eu, nós precisamos saber, ter a consciência de que nós passamos por uma mudança radical de governo, uma mudança radical de reino. Hoje nós fazemos parte, nós fomos transportadas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Nós antes estávamos no império das trevas e hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Amados, fique comigo, você vai entender depois, porque esse começo é tão importante. A nossa localização espiritual vai definir o conjunto de regras pelo qual nós devemos viver. Amados, o reino de Deus é real. O império das trevas também é real. E esse translado, essa mudança de reino que Jesus fez quando nós nascemos de novo é real. Ainda que não seja visível aos nossos olhos naturais, mas é uma realidade espiritual. Quando você nasceu de novo, quando você entregou a vida a Jesus, você foi transladado, você foi transportado de debaixo de uma influência maligna, que a Bíblia está chamando de império das trevas. Por que império? Eu gosto sempre de explicar esse versículo, salientando que a palavra império está aí com um motivo, porque o governo de Satanás sobre nós era ilegal. Deus, ele é o nosso dono por direito de criação e também o é por direito de redenção. Nós somos criados por Deus e nós somos redimidos por Deus em Cristo Jesus. Então, o diabo, ele tinha um império sobre as nossas vidas, um governo ilegal sobre nós, porque ele enganou Adão e Eva no jardim para assumir governo sobre as nossas vidas. Mas em Cristo Jesus, esse governo das trevas foi quebrado de sobre as nossas vidas e nós somos transportados para o reino do Filho de Deus, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Hoje nós fazemos parte desse reino. Aleluia. Diga hoje, eu faço parte do reino de Deus. Vamos continuar. Filipenses 3:20 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma pátria celestial. A nossa pátria está nos céus. E de lá nós aguardamos o Senhor. Essa é a nossa pátria. Aleluias. Eu estou vendo que tem um delay aqui, irmão. Só um momentinho. Eu vou mudar.
Voltou agora. Voltou. Amém. A nossa pátria é celestial. Irmã, por que isso é importante? Porque, querido, cada reino, cada nação, cada governo tem suas próprias regras. Sabe o que significa um Estado soberano ou uma nação soberana? Significa que este lugar estabelece e mantém as suas leis, a sua economia, a sua segurança, a sua cultura, a sua língua, a sua individualidade. Cada país, ele é chamado de soberano porque ele define qual é a sua lei, qual é a sua cultura, qual é a sua linguagem, como é que é a sua economia, como é que é a sua questão de segurança pública. Então, nós somos cidadãs da terra, nós temos aqui brasileiras e temos aqui cidadãs americanas conosco hoje. Mas nós todas somos cidadãs do céu. Nós pertencemos ao reino dos céus e essa é a nossa identidade. Essa é a nossa real cidadania. Nós somos de Deus, nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Irmã, por que isso é importante, querido? Todo mundo quer ter 2 passaportes hoje em dia. Todo mundo quer ter liberdade para ir e vir, para entrar numa nação e sair dela quando precisar. Por que que as pessoas querem ter cidadania em 2 países? Porque elas querem desfrutar dos benefícios dos 2 países. Então, você que é cidadã do céu, você precisa conhecer como é que funciona o reino dos céus. Qual é a lei do reino dos céus? Como é que funciona a segurança do reino dos céus? Qual é a linguagem do reino dos céus? Nós precisamos saber, porque essa é a nossa verdadeira pátria. Ainda que a gente more aqui nessa terra, nós somos regidos por um conjunto diferente de regras estabelecidas por Deus na sua palavra. Essa é a nossa legislação, esses são os nossos direitos, essa é a nossa herança. A Bíblia diz que nós fazemos parte do reino de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros desse reino, a Bíblia diz que nós temos bênçãos referentes a esse reino e nós precisamos conhecer essas bênçãos. Nós precisamos saber do que se trata, para a gente poder desfrutar delas. Veja aí, por favor, abre a sua Bíblia, em João 13:34. Eu quero falar de 4 pilares do reino dos céus. Nós vamos falar sobre transformar nossa realidade com a palavra de Deus, mas para você saber transformar a sua realidade, você tem que saber quem você é. Que tipo de regra rege a sua vida? Que tipo de autoridade você tem em Cristo Jesus? E a lei que rege o reino de Deus é a lei que está estabelecida em João 13:34, que Jesus trouxe como novo mandamento. João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esta é a lei que rege a comunidade de cristãos, de crentes. É o amor mútuo. Em João 13:35, na sua Bíblia e na minha está escrito assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor de Deus derramado em nosso coração nos identifica nessa terra. Por isso que um crente, um cristão, quando está ressentido, magoado e com falta de perdão, ele interrompe o fluxo do reino de Deus para ele. Porque ele quebra a única lei que Jesus estabeleceu. Porque Jesus diz que quando a gente cumpre a lei do amor, a gente cumpre todas as outras. Por isso que Jesus diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, a gente tem que abençoar os que nos perseguem, porque quando você anda nessa legislação do reino, você, irmão, você está com
com o seu fluxo para o céu livre, desimpedido. Você está com acesso ao reino dos céus, porque você está andando na legislação do reino. Sabe, já viu alguém que ele é parado no trânsito porque a carteira de motorista está vencida, então o carro dele é rebocado, mesmo que ele saiba dirigir, mesmo que ele tenha habilidade, ele tenha o carro dele pode ser uma Ferrari, ele pode ter gasolina no carro, mas se ele tiver fora da legislação, ele pode ser parado, ele pode ser impedido de prosseguir. Semelhante a essa realidade natural é a realidade do cristão que sai da lei do amor. Ele é paralisado. Ele é paralisado na fé dele, ele é paralisado nas orações dele, porque a Bíblia diz que a fé, ela se move através do amor. E a Bíblia diz que quando a gente não perdoa, nossas orações são interrompidas. A Bíblia diz que antes de entregar a oferta, a gente tem que perdoar quem nos ofendeu, porque senão Deus não recebe a oferta. Quando a gente quebra a lei do amor, a gente interrompe nosso fluir, a gente interrompe o nosso caminhar, a gente interrompe o nosso percurso no reino de Deus. Porque a gente pode ter tudo, todas as bênçãos em Cristo Jesus, mas a gente não desfruta, porque a gente fica paralisado. Porque a gente quebrou a única lei que Jesus determinou para nós seguirmos, pela qual nós somos identificados. Agora, tem outra coisa que eu acho o máximo. O reino de Deus tem sua própria segurança, seu próprio sistema de segurança. E o sistema de segurança do reino de Deus, a gente vê lá no Salmo 91. Você pode ler o Salmo todo e você vai ver que você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Que o Senhor te guarda, que o Senhor te livra da praga que voa de dia, da peste que vem de noite. Que o Senhor protege a sua vida. Mas eu separei um só versículo do Salmo 91 para ler com você, que fala sobre o sistema de segurança do reino de Deus. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Querida, você, quando estiver saindo na rua, quando você estiver sozinha, quando você sentir medo, você precisa lembrar que não é sobre sua vida, não está só a segurança do país que você mora, ou a insegurança do lugar onde você está, mas está a segurança do reino, porque você pertence ao reino de Deus. E a Bíblia diz que os servos desse reino, os anjos, os ministros, a Bíblia diz que os anjos são servos, são nossos servos, são espíritos ministradores que são enviados por Deus para cuidar da gente, para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar, para trazer realidades celestiais para a nossa vida. Esses anjos, a eles Deus dá ordem para que nos guardem. Então você é guardada pelo sistema de segurança do reino de Deus. Mas existe uma economia no reino de Deus, que não está atrelada ao real, não está atrelada ao dólar e não está atrelada ao euro. Aleluia! Essa economia está lá descrita em Filipenses 4:19. Paulo conhecia muito bem dessa economia, desse sistema econômico do reino dos céus. E ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia! Não é segundo o meu trabalho, segundo o meu esforço, segundo o meu bolso, segundo o real, segundo o dólar, segundo o euro, não. Não é segundo o presidente A ou o presidente B. É segundo as suas riquezas em glória. A Bíblia está dizendo a você que você tem acesso a uma dispensa de provisão que existe no céu. E é segundo a provisão do céu que você é suprida, que você é sustentada.
Então, amadas, quando a nossa provisão da terra se encerra, a nossa capacidade da terra se encerra, a gente pode clamar por essa provisão que vem do céu, porque você é cidadã do céu. E, por fim, eu quero falar de mais um pilar, não é o último, mas são esses 4 que o Espírito me trouxe ao coração para compartilhar hoje. É o pilar da língua, da linguagem. Existe uma linguagem própria do reino dos céus. 2 Coríntios 4:13 diz, mas temos o mesmo espírito da fé, conforme o que está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Existe uma linguagem própria para acessar o reino dos céus. Existe uma linguagem própria para se mover no reino dos céus. Amados, a linguagem do céu é fé. Paulo diz, se você crê, você fala. Existe uma voz, existe uma linguagem que é usada, irmãos, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Se eu falar murmuração, se eu falar dúvida, se eu falar queixa, se eu falar reclamação, eu não acesso as coisas de Deus. Só tem uma linguagem que funciona no céu. Essa linguagem é fé. Por isso a Bíblia diz, crie, por isso falei. Nós cremos, também nós falamos. A fé tem uma voz, a fé tem uma linguagem. Você pode ver, amados, Jesus se movendo na terra, a linguagem dele. Ele orava e dizia, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Ele pegava os 5 pães e 2 peixinhos e dava graças, porque aquilo ia alimentar uma multidão. Ele ia em direção a Lázaro, que estava na cova, e dizia, eu vou acordá-lo. Ele via uma menina morta na cama e dizia, ela está dormindo. Jesus, todas as vezes que abria a boca dele, ele falava fé, ele proclamava fé, ele falava a palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus de fé, queridos. E se nós queremos desfrutar dos benefícios, das riquezas desse reino de Deus, para a qual nós fomos transportados, nós temos que aprender a falar a linguagem da fé. Se eu chegar nos Estados Unidos agora, e eu ficar falando em português, as portas não vão se abrir para mim. Eu não vou ter acesso a um alimento. Eu não vou ter acesso, irmãos, a pegar um transporte. Eu não vou ter acesso a me mover nas coisas daquela terra. Se eu chegar na França e começar a falar em português, eu vou ver a mesma realidade. Porque os Estados Unidos é uma terra que se fala inglês, a França se fala francês. O reino de Deus se fala fé. Você entende? Para as portas se abrirem na sua vida, para você se mover nas coisas de Deus, você precisa mudar a sua linguagem. Amados, isso é tão forte, tão presente na Bíblia, que a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou o forte. Olha só. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque se eu estou fraca e eu digo, eu estou fraca, e eu falo muitas vezes, irmãos, eu também canso, eu também me sinto fraca. Mas enquanto eu estou dizendo, ai, Senhor, como eu estou fraca, como eu estou me sentindo fraca, eu só me movo no natural dessa terra. Mas quando eu mudo a minha linguagem, eu acesso o reino de Deus. Quando eu começo a dizer, Pai, ainda que eu me sinta fraca, ainda que eu me sinta triste, ainda que eu me sinta derrotada, mas eu creio na tua palavra que diz, eu sou forte, eu sou mais do que vencedora, tu estás comigo, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua palavra diz que o Senhor me faz andar em triunfo, o Senhor me conduz em triunfo. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor me livra. Você entende? Na hora que eu mudo a minha linguagem, eu acesso as riquezas do reino de Deus. Porque a única linguagem que o reino de Deus conhece é fé. Sabe qual é a linguagem que os anjos conhecem? Fé. A Bíblia diz no verso anterior, aos seus anjos dará ordens
ao teu respeito. As ordens de Deus são a palavra de Deus. Eu vou repetir de novo. As ordens de Deus são a palavra de Deus. Quer ver anjos começarem a trabalhar a seu favor? Começa a falar a palavra, começa a falar a fé, porque fé é a linguagem do reino de Deus. Amém? Aleluias. Diga, eu sou uma mulher de fé. Aleluias. 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 Assim como o reino, o Brasil, né, tem a sua linguagem, é um reino soberano. Estados Unidos, né, não um reino, uma nação, desculpe, uma nação soberana, o reino de Deus, o reino dos céus é um reino soberano, que tem suas próprias regras, seu próprio caminho, seu próprio modo de agir. E o modo de agir de Deus é revelado, irmãos, na sua palavra. E eu quero ler esse texto com vocês. Isaías 55, 8-13. É um texto muito lindo, que fala um pouco sobre esse modo de Deus agir na terra. E nos ensina a cooperar com Deus para transformar a nossa realidade, através da palavra dele. Vamos ler Isaías, abre aí, por favor, se você estiver com a sua Bíblia, ou acompanha aqui comigo. Isaías 55, 8-13, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. O que ele está dizendo? Que o sistema de governo, de agir do reino dos céus, não é o sistema de governo e de agir da terra. O sistema de batalha do reino dos céus não é o sistema de batalha da terra. O sistema de recompensa do reino dos céus não é o sistema de recompensa da terra. Os pensamentos do reino dos céus não são os da terra. Os caminhos do reino dos céus não são os caminhos da terra. Ele diz, olha, os meus pensamentos são mais altos. Aleluia! E os meus caminhos são mais altos. É superior, é mais excelente, é melhor, é mais alto, está acima. Aleluias! É muito melhor. Está acima do jeito de agir do homem natural, está acima da proposta da terra, está acima dos pensamentos que você tem a seu respeito, que sua mãe falou para você, que as pessoas propõem para você, que os médicos disseram para você, que o seu bolso, o seu patrão disse para você. Os pensamentos de Deus são maiores a seu respeito. Você pode louvar a Deus por isso. Eles são mais excelentes. É muito mais do que você pode imaginar. Mas a palavra não termina aí. Ele continua dizendo. E sabe, um dos problemas da gente é que a gente separa os textos e não lê tudo. Mas ele continua falando. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. Queridas, é o mesmo texto, é continuação. Ele está dizendo assim, sabe como é que eu faço para fazer os meus pensamentos e os meus caminhos descerem para a terra? Eu envio a minha palavra. Ele diz, olha, a chuva não está no céu? Você vai dizer, sim, Senhor. E a neve não está no céu? Sim, Senhor. Mas eu não mando a chuva para a terra. Eu não mando a neve para a terra, para regar a terra e para fazer a terra produzir, para fazer a terra ser fértil, para fazer a terra dar frutos. Sim, Senhor, o Senhor manda a chuva. Sem chuva, a terra fica um deserto. Sem chuva, nada cresce. Sem chuva, não tem alimento. O Senhor manda a chuva do céu.
O Senhor está dizendo, olha, da mesma forma, eu mando a minha palavra. A palavra que sai da minha boca, eu envio para a terra. E ela não voltará vazia, sem cumprir aquilo para o qual ela foi ordenada. Porque a minha palavra é uma semente incorruptível. Queridos, esse texto tem dois paralelos e duas verdades extraordinárias. O primeiro é que Jesus, o Verbo vivo, foi enviado à terra e cumpriu na terra toda a vontade do Pai. E também, amados, a palavra falada de Deus foi enviada para a terra e foi escrita. E nós temos ela em nossas mãos hoje, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos ler e possamos falá-la. Porque Deus enviou a sua palavra para a terra, irmão. Sabe para quê? Para mudar a circunstância da terra. E eu não estou falando de terra agora, terra no sentido de substrato, não. De barro, não. Estou falando de terra no sentido dos homens. Porque o paralelo que existe aqui entre a chuva e a terra barro é o paralelo que existe entre a palavra de Deus e a terra, os homens, nosso coração, as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor envia a palavra dele para a terra para transformar a condição da humanidade, para transformar a minha condição, para transformar a sua condição. A palavra foi enviada para mudar a nossa história. Jesus foi enviado para mudar a nossa história. E ele continua, ele diz, verso 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isso é resultado de quê? Resultado é o fruto da palavra. Assim como a chuva faz que a terra produza plantas, flores, árvores que dão frutos, a palavra de Deus semeada nas nossas vidas faz com que a nossa vida produza alegria e paz. E o guiar do Espírito da nossa vida. É isso, amados, que nós devemos esperar quando nós recebemos a palavra. A palavra está sendo semeada hoje em nossas vidas. Então, quando nós nos expomos à palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós nos expomos ao ensino, à ministração, é como se a chuva de Deus estivesse descendo sobre nós. E essa palavra produz o quê? Alegria e paz, e ser guiados pelo Espírito. E a Bíblia diz que os montes e os outeiros rompem em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo batem palma. E o verso 13, nós vamos parar um pouquinho nesse verso 13. E em lugar do espinheiro cresce o cipreste, e em lugar da sarça cresce a murta. E isto será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus está dizendo que haverá uma mudança, uma transformação de realidade quando a chuva da palavra vem sobre as nossas vidas, vem sobre a terra. Ele diz que no lugar de espinheiro e cipreste, cresce murta. Ou, no lugar de espinheiro, cresce cipreste, e no lugar da sarça, cresce murta. E aí a gente tem que perguntar, o que é espinheiro e sarça? E o que é cipreste e murta? Porque Jesus está dizendo que vai haver uma mudança, uma transformação decorrente do semear da palavra na minha vida. Quando a palavra é falada, ela é enviada, ela traz uma mudança, ela traz uma transformação. O que é espinheiro, Vanessa? Espinheiro, a palavra já diz, né? É uma planta que só tem espinho. Sarça é semelhante, são plantas selvagens que não têm nenhum valor útil, não serve para consumir, não serve para construir, não serve para nada. Elas crescem em terras abandonadas e degradadas
elas representam esforço infrutífero. Quantas áreas da nossa vida estão assim? Né? A gente tentou, mas, irmã, só está dando espinheiro e sarça por aqui. Não tem resultado, tem sido infrutífero. E o Senhor fala, olha, no lugar disso, do que é infrutífero, do que é espinhoso, vai crescer outra coisa. Vai crescer cipreste e murta. Aleluia. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Que está chegando a mudança de estação na sua vida. E aquilo que era espinhoso, aquilo que era infrutífero, aquilo que não servia para nada, está sendo transformado em algo belo e frutífero por causa do operar da palavra de Deus na sua vida, por causa da semente de Deus que você tem agarrado, que você tem crido. A Bíblia diz, nesse mesmo texto que nós lemos, o Senhor disse que a palavra não voltará para ele vazia, mas fará tudo que lhe apraz. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de colheita chegando. Eu declaro sobre a sua vida mudança chegando. Ah, queridas, às vezes a semente demora um pouquinho mais para florescer, mas não descreia, não desacredite nas sementes de Deus que têm sido semeadas na sua vida, nas promessas de Deus. Está chegando, eu declaro em nome de Jesus, está chegando o tempo de mudança, onde o lugar em que estavam o espinheiro e a sarça vai dar lugar ao cipreste e à murta. Oh, Senhor! E o que é cipreste e murta? Cipreste é uma árvore alta e majestosa, valorizada por sua madeira e sua imponência. Ela simboliza força, estabilidade e glória de uma criação restaurada. Ela simboliza restauração, estabilidade e força. Aleluia! E o que é murta, Vanessa? Murta é uma árvore, um arbusto pequeno, perene, que tem folhas perfumadas e flores brancas e delicadas, que na cultura judaica era usada em festas de celebração. Dá um glória a Deus. Eu declaro festa na sua vida, irmã, no lugar do choro, no lugar da lágrima. Festa chegando. Ela era usada em festas de celebração, como a festa dos tabernáculos, e representava alegria, paz e vida. A Bíblia diz, no lugar do espinheiro e da sarça, o cipreste e a murta. Aleluia, estabilidade, força, restauração, beleza, alegria, vida, paz. Esse é o resultado do semear da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas, queridos, esse ministério, esse trabalho de enviar a palavra, a parte de Deus já foi feita. Jesus é o verbo vivo que foi enviado e a palavra falada já foi escrita. A Bíblia diz que não vai se colocar nem mais um tio, nem mais uma vírgula do que já foi dito pelo Senhor. Então, agora chega a nossa parte, o nosso lugar na transformação da nossa realidade. Veja comigo, Marcos 4, 26 a 29. O funcionamento do reino. Jesus falou sobre isso. Marcos 4, 26 a 29, também conhecido como a parábola da semente. Lembra que a Bíblia diz que nós lemos no texto anterior que a palavra é como uma semente que é lançada? Pois é, Jesus vai explicar como funciona. Ele diz assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu amo esse versículo. Não sabendo ele como.
A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, existe o tempo da semeadura, existe o tempo da ceifa. O que eu posso garantir a você é que a palavra é a verdade. Ela funciona, ela é viva e eficaz. Jesus está dizendo aqui, olha, o reino de Deus funciona assim. Diga comigo, o reino de Deus funciona assim. É como um homem lançando a semente à terra. Você quer se mover no reino de Deus. Você quer trazer o reino de Deus do céu para a terra. Você quer ver a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Você quer ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifestar na sua casa, na sua família, no seu corpo físico, na sua vida emocional, nos seus pensamentos. Aprenda a lançar a semente à terra. Porque o reino de Deus funciona assim. Você precisa lançar a semente à terra. A semente é a palavra de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco. Jesus falando mais sobre a semente. Jesus falando mais sobre semear a palavra. Mas ouça o que a Bíblia diz aqui. Você tem que lançar a semente à terra. Como é que eu lanço, Vanessa? Falando. Lembra, eu criei, por isso falei. Falando a palavra, eu preciso aprender, queridas, a combater o bom combate da fé, a mudar as circunstâncias ao meu redor, falando a palavra de Deus. Eu preciso semear a palavra. Quais são as ordens que os anjos escutam? A palavra de Deus. Eu preciso falar a palavra se eu quero ver os anjos se movendo a meu favor. Se eu quero ver o céu descendo a meu favor. Eu preciso falar a palavra de Deus. E depois, diga depois, eu durmo e me levanto. E durmo e me levanto. De noite e de dia. E eu sei que a semente está funcionando. Jesus disse, a semente está germinando, a semente está crescendo, porque a palavra, ela é incorruptível, ela é viva e eficaz. Não sabendo ele como. Você está nessa situação de não saber como vai ser? Você está nessa situação de não saber como vai funcionar, como vai resolver? Ah, eu já estive nesse lugar, irmãos. E em muitas áreas da minha vida eu ainda me encontro nesse lugar de falar as promessas de Deus para mim e dizer, mas não sei como isso vai ser. Eu não sei como vai ser, mas eu creio em cada promessa que Deus derramou sobre a minha vida. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu não sei como vai acontecer. Se você está nesse lugar hoje que você diz, mas como vai ser, Senhor? Você está no lugar certo. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que a semente está crescendo e germinando sem você saber como. Você não sabe como. O Pai está trabalhando em secreto. Amadas, a colheita vem manifesta, todo mundo vai ver a hora da colheita. Mas a hora do processo, da germinação da semente e do crescimento da semente, ninguém vê. Nem você vê, nem ninguém vê. Você só crê que a palavra é a verdade e continua declarando ela para a sua vida. Confie. Jesus diz a você hoje, filha, está germinando, está crescendo. Cada palavra que você declara com a sua boca, em fé, confessando o que eu tenho dito a teu respeito, está germinando, está crescendo. Mesmo que você não saiba como, está germinando, está crescendo. E ele diz, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio de espiga. E então, quando o fruto está maduro, se mete a foice, chega a colheita. Eita, quanta ansiedade nas nossas vidas, irmãs. De querer logo a resposta, de querer logo a colheita, de querer logo a mudança.
Quantas vezes você quer ir lá, sabe? Se você pudesse, você ia lá, cavava a terra para olhar se a semente está plantada mesmo. Porque está ansiosa. Mas, queridas, descanse na confiança da fidelidade de Deus. Deus é fiel. E o que ele fala é a verdade. Está crescendo, está germinando. É um processo de primeiro, o quê? Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Não tente colher antes da hora, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer, só confia nele. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Deus está trabalhando a seu favor. Você não espera no Senhor? Você não está esperando nele? Você não é uma mulher de fé que confia no Senhor? Pois ele promete a você que está trabalhando a seu favor. Vamos terminar com o próximo texto. Aleluia. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui. Aqui, a parábola mais importante da Bíblia. Você conhece? Conhece a parábola mais importante da Bíblia? Quem disse que é a mais importante? Jesus disse que é a mais importante. Vamos ler comigo? Marcos 4, 3 a 9. Ouvi. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos crescendo a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 13. Então lhes perguntou aos discípulos: não compreendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Jesus está dizendo assim, irmãos: se você não compreende o princípio da semente, você não vai entender mais nenhuma outra parábola do reino dos céus. Olha que coisa. É a parábola mais importante da Bíblia. E Jesus usa parábolas para, usando coisas naturais, explicar verdades profundas espirituais. Sabe as outras parábolas que a gente ama, do filho pródigo, da candeia, da mulher que perde as suas joias, né? As suas moedas. Todas as outras, você precisa entender primeiro essa parábola. A parábola da semente, do semeador que saiu a semear. Ele diz assim: o semeador, eu acho lindo, porque ó, Jesus vai explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Então, eu sei, queridos, que tudo é uma semente. Um sorriso pode ser uma semente, um abraço, não é verdade? Dinheiro pode ser uma semente que você semeia, uma oferta. Seu trabalho, seu esforço é uma semente. Mas essa parábola está falando da semente da palavra. Essa semente aqui é a palavra de Deus, tá bom? E a Bíblia diz que o semeador semeia a palavra. Sabe quem é o semeador? Não é aquele que fala a palavra só no culto. Não é aquele que fala a palavra só quando o pregador está pregando ou só quando está cantando louvor. O semeador é o que anda falando a palavra. Ele é o semeador. É a vida dele. É o que ele faz todos os dias. Você é chamada para ser semeadora da palavra na sua vida. Você é chamada para sair semeando a palavra nos seus filhos, na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, no seu guarda-roupa, na sua conta bancária. Queridos, Jesus falou com a árvore. Jesus disse que a gente podia falar a palavra para montes, para montanhas, para vento e tempestade. Jesus era um semeador.
Ele diz, tudo que eu falo é porque eu ouvi o Pai falar. A gente ouve o Pai falar conosco, queridas. O Espírito Santo ministra ao nosso coração quando a gente lê a Bíblia, quando a gente para ouvir uma ministração, mas a gente não repete o que o Pai diz. Se você não repete o que o Pai fala, você não é um semeador. E se você não é um semeador da palavra, você não vai receber os resultados dessa semente. O semeador saiu a semear. Você semeia no trabalho, você semeia nos negócios, você semeia no casamento, você vai abençoando, irmão, vai profetizando, irmã. Profetiza. Fala a palavra de Deus na sua vida, fala para o seu corpo, fala para os seus negócios, fala para os seus filhos, fala, irmão, para o seu casamento, fala para a sua vida sentimental, fala para as suas emoções. Aprende a semear a palavra, porque é a palavra que muda as circunstâncias do que é espinheiro em cipreste. Então, sem a palavra, minha circunstância não vai ser mudada. Mesmo que eu tenha nascido de novo em um novo reino, se eu não aprendo a me mover segundo as regras desse reino, eu não vou desfrutar dos seus benefícios. E tem muita gente que passou muito tempo achando que as regras do reino de Deus tinham a ver com o tamanho da saia que eu visto, tinha a ver com maquiagem que eu uso ou não, ou com o corte do meu cabelo. Ah, isso é coisa, irmão, muito pequena. Tá certo que a Bíblia fala em decência e ordem, mas isso é muito pouquinho. Tem coisa muito mais profunda que rege o reino de Deus. E Jesus está ensinando aqui a principal das parábolas, a principal das chaves espirituais para você se mover no reino de Deus. Aprenda a semear a palavra. Ele diz o seguinte, os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e lhes arrebata a palavra que neles foi semeada. Então, você semeia, mas você também é terra que está recebendo. Porque a Bíblia diz que a sua própria boca deve falar a palavra de Deus para você, mas você também ouve a palavra falada por mim, eu ouço a palavra ministrada por você. Amém? Então, nós somos semeadores, nós também somos terra. O nosso coração é terra que recebe a palavra. E tem 4 formas de receber a palavra. Uma forma é aquela pessoa que recebe à beira do caminho. Sabe quando você recebe a palavra à beira do caminho? É quando ela não está no centro, quando ela está no foco, quando ela não está no principal da sua vida. Quando a palavra não está no altar da sua vida. Quando a palavra não é o mais importante para você, o que Deus diz, sabe? Quando os seus pensamentos ainda estão falando muito alto. Quando o seu jeito, meu jeito, eu nasci assim, aprendi assim, vou viver assim, Gabriela. Sabe? Muitas coisas da nossa vida colidem com a palavra de Deus e a gente dá mais valor a nossas tradições ou costumes do que o que a palavra diz. Quando eu escuto a palavra desta forma, relativizando a palavra, escolhendo o que eu acredito, o que eu não acredito, pode ser, pode não ser, eu estou ouvindo a palavra à beira do caminho. Irmão, eu só vai ouvir por um ouvido e sair pelo outro, porque Satanás vai roubar a palavra de mim. E sabe, tem gente que acha que Satanás está preocupado em roubar o carro, a casa, mas ele está preocupado em roubar a palavra. Porque a palavra é o teu bem mais precioso. É dela que vem tua prosperidade, é dela que vem a tua saúde, é dela que vem a tua vitória. Ele quer roubar a palavra, o entendimento da palavra, a revelação da palavra na nossa vida. E aí Jesus diz, olha, cuidado como você vê, como você ouve, desculpe. Cuidado como você ouve. Porque se você ouve colocando a palavra no canto e não no centro da sua vida, você vai ser roubado do que você tem ouvido. Ele continua. Semelhantemente, os semeados em solo rochoso são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo
se escandalizam. O que acontece aqui com esse coração? Ele escuta a palavra, mas ele não deixa a palavra descer no profundo do coração. Não deixa a palavra criar raiz dentro da gente. Queridos, a palavra de Deus é como um tesouro. A Bíblia manda a gente guardar. Escondi a tua palavra no meu coração. Eu guardei, eu entesourei. É precioso para mim. Eu guardo, eu ponho no profundo. Eu guardo como precioso. Eu deixo descer no profundo. Não é superficial. Todo relacionamento com as promessas de Deus de forma superficial, a gente acaba perdendo essas promessas. Eu vou repetir. Quando você se relaciona com as promessas de Deus para a sua vida de forma superficial, você acaba perdendo-as. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vai vir o sol sobre a promessa. O que é o sol, Vanessa? O sol, a Bíblia está dizendo, são as tribulações, são as perseguições, escute, que vem por causa da palavra. Oi, irmãs. Lembra daquele texto de Jesus dizendo aos discípulos assim, passemos para a outra margem? Eles receberam uma promessa e uma ordem, que eles deveriam passar para o outro lado. O que acontece no caminho? Tempestade para tentar fazê-los parar. Por que aquela tempestade veio? Por causa da palavra. Você acha que quando você recebe uma promessa de Deus, o inferno vai ficar quietinho? Você acha que quando você recebe uma palavra de Deus, o diabo vai ficar contente? Você acha que quando você diz, Senhor, eu creio nas suas promessas para mim, eu vou lutar, eu vou crer nisso, eu vou confessar isso, eu vou orar por minha família, as coisas vão mudar aqui em casa. Você acha que quando você recebe a palavra, o diabo vai ficar, que legal, vou deixar quietinho? Não, tribulação vem, perseguição vem, ataques vêm, por causa da promessa que você recebeu, por causa da palavra que você recebeu. Para quê? Para tentar roubar a palavra de você, para tentar fazer você desistir da promessa, para tentar fazer com que você abra a sua boca e arranque aquela semente dentro de você, dizendo, eu não creio, não funciona, não vai dar certo, não é para mim. Esse negócio de fé não funciona, Deus não me ouve. Sabe, quando a gente abre a nossa boca para falar incredulidade, nós estamos arrancando a semente de dentro de nós, rejeitando a promessa que Deus nos deu. Sabe como é que uma nação inteira deixou de entrar na Terra Prometida? Falando incredulidade, eles perderam a promessa. Então, queridas, quando você recebe uma promessa, vai vir perseguição por causa da promessa. Vai vir levante por causa da promessa. E Jesus diz, coloca bem fundo. Vai, deixa descer bem fundo a minha palavra na sua vida. Confessa, declara, crê, se agarra comigo. Porque eu te livrarei, eu te poloei a salvo. Confia na minha palavra. Deixa ela descer bem fundo. Deixa ela. Põe tua fé não nas circunstâncias. Põe o teu olhar não nas circunstâncias, mulher. Põe o teu olhar e a tua fé na minha palavra que eu enviei para você, porque a minha palavra é fiel e fará tudo o que me apraz. Ela cumprirá o que ela diz. Aleluias! Jesus diz, não se permita ser roubada. O único jeito de passar, irmãos, pela prova em vitória é você guardando a palavra bem fundo dentro de você. Mas continua. Outros ainda são semeados entre espinhos. Que tipo de terra é essa, Jesus? Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que acontece com essa semente, com essa plantinha? Ela até cresce um pouquinho, ela até brota, mas ela não frutifica. Por que não frutifica? Porque a ansiedade está lá.
o medo está lá, as preocupações estão lá, as ambições dessa terra estão lá, o fascínio da terra, da glória da terra, das propostas da terra, sabe? Estão lá. A Bíblia diz, essa pessoa não frutifica a palavra, porque estas coisas sufocam a palavra. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar o medo, eu tenho que alinhar o meu coração à palavra de Deus. Eu tenho que desejar o que Deus deseja para mim. Eu tenho que ser apaixonada por Deus e pela palavra dele. Muito mais do que as coisas dessa terra. A palavra tem que ter valor maior para mim. Senão essas coisas vão sufocar a palavra. Já viu? Já viu gente que está na igreja anos e anos e anos e anos e anos e não sai do lugar? Nunca frutifica. Nunca cresce na vida espiritual. Ou porque ela anda em medo e preocupação, são os cuidados dessa terra, ou porque o coração dela está dividido entre a glória da terra e a glória do céu. Ela não se rendeu completamente à palavra, mas existe uma última terra que eu declaro que é você e sou eu. Aqueles que são semeados em boa terra são o quê? Os que ouvem e acolhem a palavra. Esses dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Queridas, como é que eu transformo a minha realidade? Por que realidade? Porque é real, é o que você está vivendo hoje. Mas a verdade da palavra de Deus é superior à sua realidade. A palavra de Deus, que criou os céus e a terra, e sustenta todas as coisas, é poderosa para transformar o espinheiro da sua vida hoje em um lugar cheio de frutos, de perfume, de beleza, de estabilidade, de força. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso me alinhar com Deus, com o projeto que Deus tem na minha vida e semear a palavra. Semear a palavra, falar a palavra. Eu preciso aprender a me mover nos negócios do reino de Deus. Quando Jesus, eu já estou terminando, fique comigo só mais um pouquinho. Quando Jesus estava nessa terra, com 12 anos ele foi no templo, os pais ficaram procurando ele, ele disse aos pais assim, eu pensei que vocês saberiam que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Sabe? O reino de Deus é real, você é embaixador deste reino. E você precisa aprender a se mover segundo os princípios desse reino, para desfrutar de tudo que Deus tem para você. Então, você precisa aprender a ser uma semeadora da palavra na sua vida e na sua família. Amém? Eu declaro, você vai ver. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus disse. Que quando nós semeamos a palavra, nós veremos transformação de espinheiro em cipreste. E você vai ver, queridas, mudança na sua vida. Não fique ansiosa. Lembre que primeiro é a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Mas a palavra está germinando e crescendo, porque ela é fiel e é uma semente incorruptível. A gente só tem que ter cuidado de como a gente recebe ela, para ela transformar a nossa vida. Amém? E a gente frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, Senhor, que está ouvindo essa ministração. Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, em nome de Jesus, eu oro por milagres e mudança acompanhando essa palavra, Senhor. Eu oro, Pai, por mudança, primeiro na língua, na boca de cada uma. Você vai mudar o jeito de falar. As pessoas ao seu redor vão ficar espantadas como você fala, com que autoridade você fala a palavra de Deus. E eu declaro sinais seguindo essas declarações de fé. Eu declaro uma fé ousada na sua vida.
uma fé ousada se manifestando na sua vida. Jesus disse, basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Você vai semear e você vai ver resultados. Eu declaro em nome de Jesus uma mudança de estação na sua vida, mudança de circunstâncias, onde estava desértico, onde estava espinhoso, se manifestando a glória de Deus e trazendo frutos do seu trabalho, frutos que você tem trabalhado há algum tempo já e não tem visto o resultado. Eu declaro o resultado chegando na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É um novo tempo, em nome de Jesus, uma nova estação. E nós estamos alinhando hoje, alinha hoje, mulher, alinha hoje a sua linguagem. Não há mais tempo a perder. Não é mais tempo de brincar. É tempo de posicionar-se como quem sabe quem é em Cristo Jesus. Aleluias! Como embaixadora, como autoridade nesta terra. É tempo de se posicionar e começar a semear a palavra de Deus. Na sua casa, na sua família, no seu próprio corpo, na sua saúde, nas suas finanças. E haverá graça, haverá paz, haverá vida, haverá mudança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém, aleluias. Amém, queridas. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Obrigada por estar aqui comigo. Compartilhe essa palavra com quem você sabe que precisa ouvir. E até próxima semana em mais um Poço de Jacó, em nome de Jesus.